Olá, o meu nome é Marcelo Nogueira e esse é o canal Clube dos Elétrons. Muito bem, retornando à nossa videoaula, hoje eu vou abordar o tema diodo. Para o pessoal de engenharia, pessoal de eletrotécnica, eletrônica, esse termo diodo ele é bem simples, bem fácil de entendimento, que faz parte do cotidiano de qualquer profissional dessa área. Mas o objetivo desse treinamento é atingir aquele profissional que fez um curso de manutenção de smartphone, que fez um curso de eletrônica básica e ainda não se aprimorou no entendimento de cada componente eletrônico, para aquele cara que é robista, para aquele que fez um curso de qualificação em eletricidade e gostaria de conhecer um pouco mais. Então esse é o meu público-alvo, é o que eu tento atingir de forma a agregar valor ao seu conhecimento técnico. Muito bem. Existem diversos tipos de diodo. Existe o diodo retificador, como vamos falar aqui agora, existe o diodo Zener, existe o diodo Varicap, existe o túnel, existe o Schottky, e cada um desses diodos eles foram desenvolvidos para uma determinada aplicação. No momento, eu só vou abordar o diodo retificador. E como é que é produzido esse diodo? O diodo ele é produzido em material semicondutor. Normalmente, ou é silício ou é germânio. E o diodo, ele é dividido em duas junções. Seria uma junção positiva e uma junção negativa. E como se obtém essa junção? O nome técnico que se dá a essa junção, para que você tenha um lado positivo e negativo, é chamado dopagem. E essa dopagem é feita com alguns materiais. Um deles é o fósforo, que você, através de você fazer essa mistura, eu não vou entrar nesse detalhe mais complexo, porque o objetivo é fazer um treinamento bem superficial. Você consegue criar uma junção positiva e negativa. A junção negativa, normalmente ela está com um número superior de elétrons. E no termo técnico, essa junção positiva, ela está com lacunas, ou melhor, com falta de elétrons. Então elas teriam espaço. Tem uma coisa muito interessante quando se fabrica o diodo, é que existe essa junção aqui, nessa união entre a junção positiva e a junção negativa, que normalmente é conhecida como zona de depressão, como barreira de potencial. Quando eu fizer a curva aqui de atuação de operação do diodo, vocês vão entender sobre isso, tá ok? Então vamos lá. Normalmente o diodo, ele, para começar a conduzir, uma das suas características, para que ele permita a passagem da corrente elétrica, ele precisa sair de um valor, aqui seria a corrente do diodo e aqui a sua tensão direta. Ele começa do zero, vamos dizer que aplicou uma tensão do zero, chega a um certo valor aqui, ele faz isso. Ele cresce de forma abrupta. Tá? Normalmente, o diodo produzido, que é feito de silício, ele começa a conduzir a partir de 0,55 volts a 0,7 volts. Esse é o comportamento, quando ele começa a conduzir e chega a esse valor máximo de corrente. É lógico, quando você trabalha com diodo, você tem que colocar um resistor como forma de limitação de corrente, para que essa corrente não ultrapasse o seu valor máximo e venha queimar o componente. Então, ele tem essa característica. Já o de germânio, ele já tem a seguinte característica. Ele é em torno aí de 0,15 a mais ou menos 0,3, 0,15 a 0,30, quer dizer, 300 milivolts, de 150 milivolts, fala assim, de 150 milivolts a 300 milivolts. Esse praticamente é o valor da barreira de potencial quando ele começa a conduzir. E nessa característica dele fazer a sua ligação direta, de você, depois eu vou demonstrar como é que se liga o diodo, ele também tem essa característica aqui, que quando ele é ligado reversamente, ele também chega a essa condição abrupta aqui de corrente. Normalmente o diodo que nós trabalhamos, vamos dizer que é o exemplo que eu vou dar aqui, que é esse diodozinho que eu tenho aqui nas minhas mãos, ele é esse diodo aqui, é um N4007. Normalmente a corrente máxima dele está em torno de 1 ampere, e se eu não estou enganado, a tensão reversa dele é em torno aí de 1000 volts. Então, se eu começar a aplicar uma tensão até chegar a esses 1000 volts aqui,
eu vou romper essa barreira de potencial, que eu vou explicar para vocês, né? Ao ponto que eu vou danificá-lo, vou destruir o meu diodo. Então fique muito bem atento, que tem que fazer a polarização correta dele, a polarização correta. Entendeu? Ligar ele corretamente. Se ligar ele inversamente, se for numa tensão muito reduzida, ele não vai conduzir. Isso é óbvio. Todos que trabalham na área técnica sabem disso. Mas se aplicar um nível de tensão superior à sua capacidade, né, de ligação reversa, ele vai vir a queima. Isso é óbvio. Normalmente, o diodo, ele tem essa seguinte simbologia aqui, ó. Isso aqui é o diodo, tá? E aí eu vou tentar demonstrar aqui para que vocês possam entender. Esse lado aqui do diodo seria, né, a junção negativa. Seria a junção positiva. Desculpa, perdão. E esse aqui, a negativa. Então, aqui seria o anodo e aqui o catodo. Então, se eu for fazer a ligação desse diodo, eu faria desta maneira. Eu faria aqui dessa maneira. Vamos dizer que eu vou colocar um resistor aqui para alimentar a sua corrente e aqui eu ligaria. Desta forma, o meu diodo conduziria. Mas vamos dizer que eu fizesse a ligação ao contrário. Vamos dizer que eu ligasse dessa forma aqui, ó. Colocando o negativo aqui e o positivo aqui. Ele não conduziria. Entendeu? Então, essa é uma das suas características. Se eu quero que ele conduza, eu tenho que fazer, né, a ligação correta, obedecendo, respeitando a sua polaridade. Acho que ficou bem claro isso. Muito bem, agora eu vou começar a mostrar aos senhores, né, como é que é feito o teste num diodo, como eu expliquei. Está aqui um diodo. O diodo, em uma das suas extremidades, ele tem uma indicação. Há uma tinta aqui em volta dele, uma pintura, uma serigrafia feita no componente, em um lado. E que lado é esse que ele indica? É o chamado catodo. É esse lado aqui, ó. Esse lado aqui do diodo é chamado de catodo. Esse lado aqui. E aqui é o anodo. Então, a marcação fica aqui, bem numa das extremidades. Eu não vou olhar a marcação só a título realmente de treinamento para que vocês entendam. Eu vou tentar fazer a polarização correta aqui, para testar esse diodo. Vamos ver se eu estou ligando corretamente ou não. Vamos lá. Ó, fiz essa ligação aqui. Aqui está o meu multímetro, tá? Tá na escala de diodo aqui, ó. Na escala de diodo, como vocês podem ver. Está na escala de diodo. Então, ele não indicou nada, não deflexionou, não mostrou nada. Isso porque eu fiz a ligação reversa. Então, ele não conduz. Então, agora eu vou inverter aqui as garras para verificar no meu diodo. Opa, agora ele marcou. Ponto 547. Ponto, vamos dizer, vamos arredondar aí para ponto 550, né? Ponto 550. Isso aqui já me deixa claro. Esse diodo aqui é feito de silício. Lembra que eu falei que a barreira de potencial, que a junção de depressão dele, do diodo de silício, é de 0,550 a 0,7 volt. Então já sei que esse material que é feito, claro, até na sua parte construtiva, né, de você olhar, dá para se identificar entre o de silício e de germânio. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe que eu falei aí. Tá? Então vocês já viram como é que você consegue testar. Então é assim que se testa um diodo. Colocou de um lado, ele conduziu, beleza. Aí agora eu vou inverter. Inverteu as garras. Ah lá, não acontece nada. Então isso me caracteriza o seguinte: esse diodo está bom. Entendeu? Eu posso utilizá-lo na minha aplicação eletrônica. Agora eu vou aproveitar e vou demonstrar o funcionamento do diodo através do osciloscópio e através de uma fonte de bancada. Entendeu? Para que vocês possam entender a partir de quantos milivolts ele começa a conduzir e através do osciloscópio. Então, me aguarde só um minutinho. Muito bem, voltando aqui à parte prática, eu montei aqui na Prontboard, eu coloquei aqui um diodo, coloquei aqui um resistor, tá? Para me fazer as minhas medições. Então, olha aqui, ó, aqui tem a fonte. Eu tô aplicando 400 milivolts, tá? Olha aqui, ó, a minha medição em cima do meu resistor. Eu não estou medindo nada. Por quê?
Porque a tensão que eu estou aplicando, ela está abaixo da capacidade de vencer a minha barreira de potencial. Sendo assim, eu não vou conseguir ter meus valores. Mas uma coisa interessante, começa a olhar aqui, ó. Começa a olhar aqui no meu instrumento, que eu vou até acender aqui a luzinha dele. Conforme eu for aumentando a tensão, olha o que acontece. Olha o que acontece. Eu já começo a ter uma tensão aparecendo em cima do meu resistor. Olha agora. Eu estou aplicando, observa aqui, 2 volts. 2 volts. Eu tenho 1,35 volts sobre o diodo. Ué, Marcelo, se tu está aplicando 2 volts, como é que tu tem 1 volt 35? Praticamente eu perdi 650 milivolts em cima do meu diodo. Lembra da barreira de potencial? Então, eu não vou ter os 2 volts diretamente aplicado sobre o meu resistor. Eu tenho essa perda em função da barreira de potencial do resistor. Então ele segura, eu tenho essa perda em função dela. Isso porque o meu diodo ele é feito de silício. Se ele fosse feito de germânio, a perda aqui em cima do meu resistor seria menor. Agora eu vou mostrar para os senhores o seguinte. Eu fiz a ligação direta, correta, respeitando a polaridade do meu componente. Agora eu vou fazer a inversão. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando eu inverto. Eu estou aplicando 2 volts. Olha o que acontece quando eu faço a inversão aqui. Eu inverti, tá? Inverti o meu disjuntor, o meu diodo disjuntor, meu Deus do céu. Desculpe aí, perdão aí, tô com o disjuntor na cabeça. Opa, olha lá. Eu continuo aplicando os 2 volts e não acontece nada. Lembra que eu expliquei, através da ligação reversa, esse disjuntor 1N4007, ele tem uma capacidade aí de em torno de quase, eu acho que 1000 volts, tem que verificar o datasheet dele, mas em torno de quase 1000 volts de tensão reversa. Ó, eu tô aplicando a tensão, eu tô aumentando a tensão ali, ó, 12 volts, 13 volts, 14, 15, ó, e não acontece nada. Ele impede a passagem. Claro que esse valor de capacidade de impedir a circulação de corrente, ela vai variar em função da sua parte construtiva. Propriamente dito, nesse tipo de diodo, ele aguenta em torno de 1000 volts. Eu vou olhar o datasheet dele. Se eu tiver errado, eu retifico. Polarizar ele corretamente, eu tenho a condução de corrente. Inversamente polarizado, eu não tenho condução de corrente. Eu não vou ter corrente circulante no meu circuito elétrico. Muito bem, agora eu vou mostrar ele no osciloscópio, quando ele pega uma tensão alternada e faz a sua retificação, que também é uma das suas propriedades, ou melhor, uma das principais propriedades do diodo retificador. Muito bem, voltamos aqui agora para a parte prática. Antes, eu demonstrei através do multímetro e da minha fonte de bancada. Agora eu estou usando um gerador de função e o osciloscópio. Como vocês podem ver, eu estou aplicando uma tensão senoidal, tá? De 10 volts, aqui ó, de 10 volts, tá? E 60 Hz. E aí, olha o que está acontecendo ali. Essa é o formato da minha onda após o diodo, em cima do meu resistor. E como é que isso funciona? Eu vou explicar aqui para os senhores. Olha aqui, ó. Olha que eu vou explicar para os senhores. Olha como é que funciona. O que acontece? Eu tenho aqui uma tensão senoidal, tá? De 60 Hz. E aí eu coloco o meu diodo nesse circuito. O que acontece quando eu boto o meu diodo aqui nesse circuito aqui? O que vai acontecer aqui do outro lado? Esse lado aqui, como esse lado aqui dele é o positivo, lembra que eu expliquei o negativo? Anodo e catodo, ele só conduz quando passa o semicírculo positivo. Então quando esse círculo passa aqui, ele faz isso, ele conduz. Quando esse cara aqui passa, esse tempo, esse período aqui, ele não conduz. Aí ele faz essa retinha aqui, ó. Observa ali, ó. Essa retinha. Então ele faz, entendeu? Ele faz essa retinha aqui que ele não conduz, que é o semicírculo. Então, ó, olha o que acontece. Então, o que acontece? Quando ele faz esse semicírculo aqui, aí ele vem aqui, ó, e faz o semicírculo. Esse período aqui, ele não conduz. Aí ele faz isso aqui, ó. Aí chegou o semicírculo positivo, e aí ele conduz. Aí ele não conduz o negativo. E aí ele conduz, e aí ele não conduz. Isso aqui, nós chamamos na eletrônica, né, de uma retificação meia onda. Então, onde eu só pego uma parte do período e retifico. Nós também temos o onda completa. Isso eu vou explicar aos senhores
tá? Na próxima aula. Fique tranquilo que eu vou ter uma aula dedicada para falar sobre retificação meia onda e onda completa. Fique tranquilo que vai ter essa aula. Mas nesse momento só quero que vocês entendam. Então, de forma bem clara, objetiva e superficial, eu queria que vocês entendessem o seguinte: qual é o principal papel aí desse diodo? É ele fazer essa retificação de meia onda, ou conforme a montagem, né, a sua montagem aqui que eu vim elaborar, eu vou ter uma retificação meia onda ou uma retificação onda completa, tá? Vocês me desculpe que eu tô com esse negócio de disjuntor na minha cabeça, que eu tô fazendo um trabalho com alguns disjuntores, e toda hora, ao invés de falar diodo, eu falo disjuntor. Os senhores me perdoem aí, mas faz parte de quem já tá com a idade que eu tô, a galera me conhece aí, são 34 anos dentro dessa área de manutenção eletroeletrônica, e às vezes a gente troca o nome do dispositivo, então vocês me perdoem aí. Então o objetivo era esse, que vocês viessem entender de maneira clara e objetiva como é que se comporta um diodo. E fique tranquilo, que eu vou ter novas videoaulas mostrando outras aplicações que eu posso utilizar o meu diodo. Fique com Deus e um forte abraço a todos aí. E outra coisa, não esqueça de curtir o canal, tá? E dar o seu like aí no vídeo. E outra coisa, coloque também as suas opiniões, peça alguma videoaula. Pô, me fala sobre transistor, fala sobre capacitor, me fala sobre capacitor cerâmico, me fala sobre um capacitor de poliéster. Então fale, entendeu? Participem. Isso é bom, que gera mais conteúdo para o nosso canal, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.